Palavra de Deus esta manhã e vamos voltar ao livro de Josué, que é um livro muito rico e que tem grandes ensinamentos para nós ainda hoje, como igreja, como cristãos, grandes ensinamentos. Josué foi chamado por Deus para uma tarefa, recebeu dele uma estratégia. Enfrentou o primeiro grande teste, foi a passagem do Jordão. Depois estabeleceu uma aliança com Deus em Gilgal. Alcançou uma grande vitória em Jericó. Depois, a seguir, sofreu uma derrota amarga na cidade de Ai, naquela pequena cidade. E só depois da retirada da maldição do arraial, do acampamento do povo de Israel, é que Deus entregou essa mesma cidade de Ai nas mãos de Josué. E só então é que é estabelecido o altar, o culto ao Senhor, com a construção do altar. Agora era necessário uma outra coisa. Agora o povo já tinha passado, saído do deserto, já tinha entrado, passado o Jordão, já tinha conquistado as primeiras cidades que se colocavam no seu caminho. Mas agora era preciso uma coisa, era necessário que aquela geração do deserto, porque a geração que entrou na terra prometida foi a geração nascida no deserto, naqueles 40 anos do deserto. Era necessário que aquela geração aprendesse a viver no mundo, isto é, a mover-se no mundo de enganos. Porque até aí essa geração tinha vivido apenas no seio de si mesma, só tinham convivido com as suas, digamos assim, com o povo de Israel. Dentro do povo de Israel não tinham convivido com outros povos. E não conheciam aquilo que podemos chamar um mundo de mentira e de enganos. Então vamos ler em Josué capítulo 9. Vamos ler aqui os primeiros 6 versículos. Josué, livro de Josué capítulo 9, versículos 1 a 6. Sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas das Campinas e em toda a costa do grande mar, em frente do Líbano, os heteus e os amorreus e os cananeus, os ferzeus, os heveus e os jebuseus, se ajuntaram eles de um acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Portanto, digamos assim que os reis, todos os pequenos povos daquela região, juntaram-se, fizeram uma coligação para lutarem contra o povo de Israel. Versículo 13. Os moradores de Gibeon, os gibeonitas, ouvindo o que Josué fizera em Jericó e com Ai, nessas duas cidades, usaram também da astúcia e foram e se fingiram embaixadores. E tomaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos e rotos e remendados. E nos seus pés sapatos velhos e remendados e vestidos velhos sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era pão seco e bolorento. E vieram a Josué ao arraial, a Gilgal, e lhe disseram, a ele e aos homens de Israel: vimos de uma terra distante, fazei, pois, agora concerto conosco. Até aqui a palavra do Senhor. Então, quando estes gibeonitas ouviram dizer que Israel tinha conseguido conquistar a cidade de Jericó e depois a cidade de Ai, eles começaram a ficar aflitos, como todos os povos daquela região. E os povos em geral combinaram: vamos juntar-nos e vamos lutar contra Israel. Mas os gibeonitas acharam que eram mais espertos e pensaram assim: nós vamos enganá-los. Vamos fingir que vimos de um reino distante e muito longe, e vamos levar pão bolorento, e vamos levar os odres de vinho já muito velhos, muito esfarrapados, umas roupas esfarrapadas, uns sapatos mesmo, muito mal amanhados, muito gastos, e vamos fingir que vimos de muito longe, e vamos falar com eles, propor um acordo de paz, propor uma aliança com eles. E assim eles fizeram um concerto. E Josué, que não consultou a Deus, acreditou, foi enganado e fez uma aliança com eles. E a aliança dizia assim: um acordo de paz. Nós não vamos lutar contra vocês, mas vocês, Israel, também não vão lutar contra nós. Só que eles enganaram Josué, dizendo que vinham de muito longe, não eram povos dali. Uma forma de destruir
O plano de Deus na nossa vida é a mentira e o engano. O propósito de Deus é que aquela terra fosse para o seu povo. Mas o propósito daqueles que lutam contra Deus, para destruir o plano de Deus, passa muitas vezes pela mentira e pelo engano. Não pelo combate leal e aberto, mas pela mentira e pelo engano. Os gibeonitas, os homens de Gibeon, usaram da astúcia a fim de levar Israel a jurar um acordo de paz. E foi isso que eles fizeram. Versículo 7. E os homens de Israel responderam aos heveus: porventura habitais no meio de nós, como depois faremos concerto convosco? Então disseram a Josué: nós somos teus servos. E disse-lhe Josué: quem sois vós e de onde vindes? E eles responderam: teus servos vieram de uma terra muito distante por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito. E tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus que estavam daquém de Jordão, a Seom, rei de Hesbom, e a Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Pelo que os nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos falaram, dizendo: tomai convosco em vossas mãos provisão para o caminho. E ide-lhes ao encontro e dizei-lhes: nós somos teus servos, fazei, pois, agora concerto connosco. Este nosso pão tomámos quente das nossas casas para a nossa provisão, no dia em que saímos para vir a vós, e ei-lo aqui agora já seco e bolorento. E estes outros que enchemos de vinho eram novos, ei-los aqui já rotos. E estes nossos vestidos e os nossos sapatos já se têm envelhecido por causa do muito longo caminho. Ou seja, Josué foi realmente enganado. E ele cometeu um erro tremendo. Nós vivemos num mundo de engano, num mundo de ilusão, num mundo de mentira. E quando nós nos movemos num mundo cuja base não é a verdade, nós precisamos de estar duplamente atentos. E como nós não podemos saber tudo, porque não somos Deus, e há muitas coisas que nos escapam, há uma coisa que nós podemos fazer: é consultar a Deus. Quando tomamos uma decisão, quando tomamos alguma decisão que seja importante para a nossa vida ou para a vida de alguém, é ouvir a voz de Deus. E foi isto que Josué não fez. Diz aqui no versículo 14 que eles não pediram conselho à boca do Senhor. Josué fez paz com eles e fez um concerto com eles e lhes daria a vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Ou seja, os líderes de Israel, não só Josué, juraram que estariam em paz com aquele povo. E não ouviram Deus primeiro, não oraram a Deus, não buscaram a Deus. Eles foram enganados por aquele povo. E sucedeu que ao fim de 3 dias, depois de fazerem concerto com eles, ouviram que eram vizinhos e que moravam no meio deles. Muitas vezes nós erramos neste mundo de mentira, de engano, de ilusão. Muitas vezes nós falhamos. Porquê? Porque nós não ouvimos a voz de Deus. Não esperamos que Deus fale connosco. Não buscamos a sua vontade. Não buscamos conhecer a sua vontade. Antigamente, talvez alguns de nós, antes de tomar uma decisão importante da sua vida, pediam a Deus orientação. E Deus trazia orientação, ou através de um sinal, ou através de uma palavra de outra pessoa que estava fora do assunto, ou através de uma convicção interior muito forte, não é? Que a pessoa sente paz em tomar aquela decisão. Mas agora, muitas vezes, o que acontece com muitas pessoas é que tomam as decisões e depois vão pedir a Deus para abençoar as suas decisões. E está exatamente ao contrário. Está invertido, está de pernas para o ar. Porque não é assim que nós somos chamados para agir. Nós precisamos de ouvir a voz de Deus. Porquê? Porque nós estamos a mover-nos num mundo de mentira, de engano e de ilusão. E, portanto, podemos ser enganados. Aliás, nós somos enganados constantemente. Os políticos enganam-nos, os comerciais, as pessoas que querem vender coisas enganam-nos, quase toda a gente engana, meio mundo anda a enganar o outro meio mundo, como se costuma dizer, e num mundo destes de mentira, de engano, de ilusão, nós precisamos de ouvir a voz de Deus mais do que nunca. Amém? A tentação de mentir para salvar a pele é muita. Foi o que estes gibeonistas, homens de Gibeon, sentiram. Tentação de mentir para salvar a pele. Se nós formos lá, enganamos, vamos com estas roupas rotas,
os sapatos velhos, tudo todo, dizemos que vimos muito longe para fazerem paz connosco e depois eles não podem voltar atrás. E então nós não temos problemas. Mas esta atitude de mentir para Deus, mentir a Deus, mentir ao povo de Deus, significa mentir ao homem de Deus, que era Josué, mentir ao povo de Deus, é mentir a Deus. Isto tem as suas consequências. E a consequência é que traz servidão. A pessoa perde a liberdade. A pessoa, quando mente, perde a liberdade. Sabe que uma pessoa diz uma mentira e depois, para tapar aquela mentira, tem que dizer outra mentira. Para tapar aquela mentira. E depois é capaz de mentir mais uma terceira vez para não destapar nenhuma das duas mentiras anteriores. E a pessoa vive num mundo de mentira. Vive numa servidão. Não na liberdade que a verdade traz, porque a verdade traz liberdade, traz libertação. A verdade traz libertação, mas a mentira traz servidão. Quem mente fica escravo das suas próprias mentiras. Nós temos no Novo Testamento, nos princípios da Igreja do primeiro século, nós temos o caso de Ananias e Safira. Um casal, e naquele momento da história, do início da Igreja, ensaiou-se uma experiência que depois não foi repetida, que era cada um tinha as suas propriedades e vendia e trazia aos pés dos apóstolos. Para quê? Porque havia muitos pobres, viúvas, e aquele povo que aderiu à fé em Cristo, em Jesus de Nazaré, além de não ter apoios, a sociedade não tinha apoios sociais para os velhos, para os doentes, para as viúvas, etc., e os órfãos. Além disso, eram alvo de perseguição por parte dos judeus. E então eles tinham de se ajudar uns aos outros. E eles encontraram essa forma de o fazer. E houve um casal chamado Ananias e Safira que tinham as propriedades e venderam por bom preço. E chegaram ao pé dos apóstolos. Primeiro chegou o marido, chegou ao pé de Pedro e disse: olha, está aqui o dinheiro todo. Ele vendeu por 1000 e pôs ali 500 e guardou 500 no saco. Disse: está aqui tudo, olha, eu vendi por 500, está aqui tudo. E depois, mais passado algum tempo, veio a mulher e disse exatamente a mesma coisa, porque eles tinham-se concertado para mentir os dois. E da mesma maneira como Ananias tinha caído fulminado, Safira caiu fulminada. E diz que naqueles dias, por causa disto, houve um grande temor que se abateu sobre Jerusalém, porque eles perceberam que mentir ao Espírito Santo era uma coisa que não se fazia. Mentir a Deus era uma coisa que não se fazia. Portanto, mentir a Deus tem sempre consequências graves. Nem sempre será a morte, mas pelo menos é a servidão. A servidão. E o que aconteceu a seguir é muito interessante. Vamos ler do 17 ao 23. Aliás, 16. E sucedeu que ao fim de 3 dias, depois de fazerem concerto com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Porque partindo os filhos de Israel, chegaram às suas cidades ao 3º dia. Vejam bem, eles, ao fim de 3 dias, tinham chegado à cidade. E eles diziam que vinham há não sei quantos meses que andavam a caminhar. Que eram Gibeon, e Sefir, e Beerot, e Kiriat Jearim. E aos filhos de Israel os não feriram, porquanto os príncipes da congregação lhe juraram pelo Senhor Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurava contra os príncipes. Então, os israelitas, ao saber que os seus líderes, Josué e os outros chamados príncipes de Israel, os líderes de Israel, os anciãos do povo de Israel, o povo, ao saber que eles tinham sido enganados, já estava a murmurar contra eles. Já estava a falar contra eles. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação: nós jurámos-lhes pelo Senhor Deus de Israel, pelo que não podemos tocar-lhes. Nós já não podemos fazer nada porque nós jurámos pelo nosso Deus. Porque estas coisas não eram a brincar antigamente. A palavra era muito importante. Isto, porém, lhes faremos: dar-lhe-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós por causa do juramento que já lhe temos jurado. Não lhes vamos tirar a vida. Mas, disseram pois os príncipes: vivam e sejam rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes têm dito. E Josué os chamou e falou-lhes, dizendo: porque nos enganaste, dizendo: muito longe de vós habitamos, morando no meio de nós. Agora, pois, sereis malditos. Sabe o que é maldito? É o contrário de abençoado. Não é? Bendito. Bendito é abençoado. Maldito é amaldiçoado. Sereis malditos, e dentre vós
Não deixem, seres malditos no sentido de vocês não podem ter a bênção de Deus na vossa vida. Porque vocês mentiram a Deus, mentindo ao povo de Deus. Portanto, vocês não podem esperar beneficiar da bênção de Deus, não podem esperar ser abençoados. Portanto, se não são abençoados, são malditos. E dentre vós não deixará de haver servos, nem rachadores de lenha, nem tiradores de água para a casa do meu Deus. Exatamente. Então, o que aconteceu foi que eles não morreram, mas ficaram escravos. Mas ficaram servos. Eles ficaram escravos para sempre. E diz aqui que era para sempre. Então os gibeonitas, pensando que iam enganar o povo do Senhor, eles enganaram-se a si mesmos, porque cavaram a sua própria cova. A mentira traz sempre consequências. A mentira traz sempre consequências negativas. Não há nada como a verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o Espírito Santo é o Espírito de verdade, que nos guia em toda a verdade. E, portanto, o contrário disto é mentira. Não é? E Deus chamou-nos para andarmos em verdade. Amém? E a mentira tem grandes consequências. O pai da mentira, nós sabemos que é Satanás, o pai da mentira. E se nós optamos por seguir o pai da mentira, optando por mentir em vez de falar a verdade, então nós vamos sofrer as consequências. Mas é interessante que honrar a palavra é prova do nosso caráter. O povo, Josué e os príncipes, apesar de serem muito criticados pelo povo, e se calhar se fosse hoje, com a pressão das redes sociais e com a pressão, não é, pública, se calhar eles tentavam dar o dito por não dito. Mas eles disseram: não, nós demos a palavra, portanto agora não há nada a fazer. Fomos enganados, é verdade, fomos burros. Chamem-nos burros se vocês quiserem, mas nós demos a palavra, não podemos voltar com a nossa palavra atrás. Honrar a nossa palavra é prova de caráter. Amém? Vamos ler o capítulo 10. Sucedeu, pois, que, ouvindo Adonizedeque, o rei de Jerusalém, que Josué tomara a Ai e a tinha destruído totalmente, e fizera a Ai ao seu rei, como tinha feito a Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles, temeram muito. Porquê? Porque Gibeão era uma cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens valentes. Pelo que Adonizedeque, rei de Jerusalém, enviou a Uão, rei de Hebron, e a Pirã, rei de Jarmute, e a Jefia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: subi a mim, ajudai-me, e firamos a Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, o rei de Eglon, eles e todos os seus exércitos, e sitiaram a Gibeão e pelejaram contra ela. Enviaram, pois, os homens de Gibeão a Josué ao real de Gilgal, dizendo: não retires as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos, e ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitam na montanha se juntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a sua gente, de guerra com ele, e todos os valentes e valorosos. E o Senhor disse a Josué: não os temas, porque os tenho dado na tua mão, nenhum deles parará diante de ti. Aquela aliança entre o povo de Israel e de Gibeão, aquela aliança tinha sido estabelecida com base numa mentira, mas ainda assim com boa fé da parte do povo de Israel. Ela era para cumprir. Israel queria honrar a sua palavra, porque Israel queria andar na verdade, porque o seu Deus era o Deus da verdade. E honrar a palavra é prova de caráter. Então veja, eles tinham estabelecido uma aliança com um povo que pensavam que era de longe e afinal era ali, ao pé da porta. Com base numa mentira. Israel foi enganado, mas fez uma aliança de paz. E a aliança de paz é que se um povo fosse atacado, então, se um destes dois povos em aliança fosse atacado, o outro iria em sua defesa. Israel foi em defesa de Gibeão, que tinha enganado Israel, mas com o qual tinha estabelecido essa aliança, embora debaixo de engano, e Gibeão estava a ser atacado por 5 reis, por 5 cidades, por 5 exércitos juntos. E Israel foi-se lá meter no meio para defender, para quê? Para honrar a palavra dada, para honrar aquela aliança. Josué subiu a defendê-los.
E Deus disse: não importa a multidão dos inimigos, porque eu luto do vosso lado. Amém? Amém? Isto é muito interessante. Sabe, por vezes nós achamos que podemos rasgar um acordo, um contrato, um pacto, uma aliança por qualquer coisa. Não é bem assim. Não é bem assim. Eles fizeram aquela aliança com os gibeonitas, Israel com os gibeonitas, com base no engano. Foram enganados, é verdade, mas fizeram aliança. Eles tinham dado a sua palavra. E a sua palavra é que contava. E isso mostra o caráter. Amém? Então o povo agora tinha que aprender tinha aprendido já muitas coisas, mas este povo que saiu do deserto, a geração do deserto, tinha que aprender a viver num mundo de mentira, de engano e de ilusão. Até agora aquele povo tinha vivido no deserto, não tinha contactado com outros povos, e mesmo depois de passarem o Jordão e entrarem na terra da promessa, também não tinham tido grande contacto com outros povos. Coisas pontuais. Então eles não estavam habituados a lidar com a mentira, com o engano, com a ilusão. E nós precisamos disso. Sabe que nós precisamos ensinar aos nossos filhos que o mundo lá, os nossos filhos pequenos, que o mundo lá fora é um mundo de mentira, de engano e de ilusão. Nós precisamos de ensinar aos nossos filhos pequenos que eles devem ter determinados cuidados, não devem fazer determinadas coisas, devem ter atenção a determinadas situações. Porquê? Porque o mundo lá fora é de mentira, engano e ilusão. E nós queremos preservar os nossos filhos de males possíveis que lhes possam acontecer neste mundo, mentira, engano e ilusão. E o povo do Senhor também precisava de aprender isto. E com este episódio eles aprenderam que não podiam ser totós, não podiam ser ingênuos. O que é que falhou ali? Já falámos. Eles não consultaram o Senhor. Há muitas coisas que nos parecem boas, muito boas, e que muitas vezes não suspeitamos que há engano por trás daquilo. Por exemplo, se alguém me vier a vender um carro usado por meia dúzia de tostões, um grande carro, eu, já que ando há alguns anos, penso assim, eu não conheço este tipo de lado nenhum. Ele vem-me vender um carro, uma bagatela, um carrão destes. Tantas luzes, ou não foi roubado, ou está aldrabado, ou está todo rebentado, ou está todo podre e está, não é? E está ali com uma capinha. Não. Chamar o pé atrás, estar de pé atrás. E se eu tiver dúvidas, eu vou orar a Deus. Ó Senhor, o que é que se passa aí? Pedir a Deus discernimento de espíritos para entender o que é que se passa ali, porque aquilo não é normal. Vocês vejam, um povo que entra numa terra a quem Deus prometeu entregar e tem que lutar contra os primeiros povos. E agora vem um povo que diz que vem de longe e quer fazer aliança com eles assim sem mais. Nós ouvimos dizer, desde que vocês saíram do Egito e não sei o quê, e o Deus e coisas e tal, e queremos fazer aliança convosco, com um acordo de paz, uma aliança de paz. Era razão para eles desconfiarem. Mas eles foram ingênuos. Porquê? Porque eram a geração do deserto. Ainda não tinham vivido no meio da mentira, da ilusão, da falsidade. Ainda não tinham tido essa experiência. E esta foi uma experiência que eu penso que foi estruturante para eles. Porque eu penso que isto não voltou a acontecer ao povo de Israel. Eles falharam uma vez, foram enganados uma vez, mas creio que não voltaram a ser enganados. E finalmente, Deus, depois de lhes ensinar que eles precisavam de aprender a viver num mundo de mentira, de falsidade e de ilusão, então, depois desta última lição, Deus começa a distribuir as terras pelas tribos de Israel. E se vocês lerem entre os capítulos 13 e 19 deste mesmo livro, vocês compreendem como é que é feita esta distribuição das terras pelas tribos de Israel, porque este era o propósito final. Deus tinha prometido a Abraão, há gerações atrás, que lhe daria uma descendência incontável como as estrelas do céu e uma terra que mana leite e mel. Amém, irmãos? Amém. Deus tinha prometido isto a Abraão e reafirmado a Isaac, Jacó, e de geração em geração isto foi passado.
E essa promessa se manteve porque não era só para Abraão, era para a sua descendência. E agora, finalmente, depois de tantos acontecimentos, depois de passarem pelo Egito, depois de passarem 40 anos no deserto, depois de terem que atravessar o Jordão, depois de terem que vencer obstáculos como Jericó, etc., Deus vai distribuir as terras pelo povo de Israel. O cristão move-se no mundo de enganos, mas ainda assim ele pode e deve demonstrar caráter, sem cair na mentira e honrando os seus compromissos. Amém? Encontramos aqui um princípio de vida precioso. Apesar de vivermos num mundo de falsidade e de ilusão, é uma tentação grande. Nós fazemos a mesma coisa, mas aquilo que nos distingue os filhos de Deus, distingue os filhos de Deus dos filhos do diabo, é exatamente que eles seguem o pai da mentira e nós seguimos Jesus, que é a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Amém? Ainda que nos movamos no mundo de enganos, é verdade. Ainda que devemos ter os olhos bem abertos, mas nós devemos demonstrar o nosso caráter, sem cair nas mesmas caminhos da mentira e honrando os nossos compromissos. Não precisamos temer os inimigos, pois nada pode impedir o bom propósito de Deus para a nossa vida. Nada. Nada pode impedir. Não há força neste mundo, noutro mundo, não há força espiritual, física, o que vocês quiseram que possa impedir o propósito de Deus, o estabelecimento do propósito de Deus na nossa vida. O único que pode impedir sou eu, que Deus estabeleça o seu propósito na minha vida. Se nós quisermos, Deus vai estabelecer. Poderemos ter que lutar contra muitas situações, podemos ter que lutar contra 5 reis de uma só vez, é verdade, como Josué fez. Poderemos até ser enganados, pode ser, mas ainda assim Deus continua do nosso lado e isso é garantia de vitória. Amém? Deus quer entregar-nos a terra, Deus quer nos entregar a herança prometida e apenas nós o podemos impedir de o fazer se nós desistirmos, se nós olharmos para trás, se nós descrermos, se nós desobedecermos, optarmos pelo caminho da desobediência. Então, sim, então talvez nós vamos hipotecar, pôr em risco o propósito que Deus tinha para a nossa vida. É importante buscar o conselho de Deus sempre para resistir à mentira, a este mundo de mentira, falsidade, engano e alcançar a promessa. Pedir o conselho de Deus é importante, é tão importante. Vamos chegar em pé. Senhor nosso Deus e Pai, esta manhã nós louvamos e exaltamos o Teu nome, Senhor. Nós te agradecemos pela Tua palavra. E nós temos compreendido, Senhor, que vivemos num mundo de mentira, de engano, de ilusão, de falsidade, Senhor. Mas também sabemos que somos Teus filhos, Senhor. E por isso nós podemos, Senhor, pedir o Teu conselho. Podemos ouvir a Tua voz, Senhor. Podemos verdadeiramente ser guiados por Ti em todas as coisas. Bendito seja o Teu nome, Pai. Em nome de Jesus, dá-nos essa graça, esse discernimento, essa capacidade para compreender que verdadeiramente, Senhor, nós temos que recorrer a Ti, Senhor, em cada momento da nossa vida em que temos que tomar decisões importantes, Senhor, nós precisamos de ouvir a Tua voz, Senhor, porque sabemos que Tu nos guias em toda a verdade, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, se está aqui alguém que tem sido enganado, Senhor, se está aqui alguém que, à semelhança do povo de Israel, Senhor, tem sido enganado, Senhor, de má fé por outros, Senhor. Ó Deus, dá-lhe a graça, Senhor, para poder honrar a Sua palavra. Dá-lhe graça, Senhor, para poder escolher não o caminho da mentira também, mas o caminho da verdade, Senhor, que é o caminho da vitória, o caminho da libertação, o caminho de Jesus Cristo, ó Pai. Em nome de Jesus, ajuda-nos a ser filhos da luz e não filhos das trevas, filhos da verdade e não filhos da mentira, imitadores de Jesus Cristo e não seguidores do inimigo das nossas almas, Senhor. Ajuda-nos a definir o nosso caminho, Senhor, seguir as veredas da justiça de Jesus, Pai, por amor do Teu nome. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que assim seja. Amém. 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 Os irmãos podem sentar. Nós vamos levantar a nossa...